Olá, uma boa tarde para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa Nilda e Você. Hoje é dia 30 de fevereiro, olha o mês de janeiro indo embora e tá levando tanta coisa ruim, não é? Mas entre as ruínas há também coisas boas que a gente tem que louvar. E nem tudo que é ruim parece ser ruim. O ruim vem para nos lembrar, olha, tem que fazer determinadas coisas para que isso não aconteça. Então, tudo é aprendizado. Muito obrigada a você que está ligado na Rádio Futura FM, da cidade de Itajubá, sul de Minas Gerais, essa região belíssima que todo dia eu estou aqui convidando você para vir conhecer. Se você não conhece a nossa cidade, se você não conhece a nossa região, você está perdendo tempo, viu? Porque é um lugar belíssimo. Temos o apoio cultural do Cicobi Sul de Minas, a nossa cooperativa de crédito, Clínica Sul Mineira, Tomosul e Climed Serviços Hospitalares. A nossa garota do tempo daqui a pouco vai entrar, Renata Moraes, e vai contar para nós se vai chover ou não. Ontem ela acertou, hein? Então, a gente tem que ficar esperto nisto. Vamos dar uma boa tarde aqui para o Matheus Souza. Matheus, boa tarde, Matheus. Boa tarde, Nildo. Boa tarde, Yara, e aos ouvintes da rádio. Muito bem. E a nossa convidada de hoje é uma gracinha de pessoa. Sou apaixonada nela. Aliás, acho que a cidade inteira também é apaixonada nela também. Eu vou conversar com a Yara Sarmento. Doutora Yara é advogada. E ela é tabeliã do Cartório Sarmento. Yara, muito boa tarde, Yara. Boa tarde, Nilda. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, ouvintes da Rádio Futura. Boa tarde, Itajubá. Essa tarde linda e eu aqui mais uma vez desfrutando do prazer da companhia da Nilda nesse programa que é uma verdadeira sala de visitas. Informa e também distrai, né, Nilda? É delícia. Eu que agradeço. Tem várias pessoas aqui já nos acompanhando pela internet. A gente quer agradecer os internautas também. Eles são umas gracinhas, participam muito. Já tem recadinho aqui para você. Daqui a pouco eu vou ler. Mas antes, Yara, eu vou pedir licença a você, que nós vamos falar um pouquinho da Vale. A Vale que está aí na imprensa nacional, também internacional, infelizmente de uma maneira negativa. O Rafael Costa fez uma matéria para nós que a Vale teria omitido irregularidades em relatório de 2017. Vamos ouvir, Matheus. A mineradora Vale teria ocultado informações que apontavam falhas nas estruturas de segurança da barragem que se rompeu na última sexta-feira na cidade mineira de Brumadinho. A informação foi revelada pelo jornal O Tempo de Belo Horizonte. Segundo a publicação, no documento de estudo de impacto ambiental apresentado ao governo de Minas Gerais em 2017, a empresa não deu detalhes sobre os problemas apontados em parecer anterior, de 2015, que buscava manutenção da mina de Jangada, parte do complexo do Feijão, que se rompeu. Segundo as observações realizadas por uma consultoria contratada pela Vale, os equipamentos que mediam a quantidade de água na barragem, mantendo a estabilidade da estrutura, apresentavam danos. Os drenos que retiravam a água da estrutura também não funcionavam de maneira plena. Apesar dos indícios, a auditoria na época aprovou os documentos homologando as condições da estrutura. O relatório, no entanto, apontava que reparos deveriam ser feitos logo após a identificação. Nos documentos entregues em 2017, não havia menção sobre as condições desses equipamentos. De acordo com a última atualização realizada pelas autoridades mineiras, 84 mortes já foram confirmadas, com a identificação de 42 vítimas. Outras 276 pessoas seguem desaparecidas. Reportagem Rafael Costa. Bom, vamos falar agora do nosso presidente Bolsonaro. Aliás, você torceu bastante para ele, né, Yara? Muito, muito, porque eu acredito
na honestidade dele, eu acredito nas boas intenções para mudar esse país no que precisa ser mudado, né? Verdade. O Brasil tem tudo para despontar como assim, um país de primeiro mundo, né? Pelas riquezas naturais, por tudo que a gente tem, né, Nilda? Nós não temos furacões, nós não temos geleiras, nós não temos terremotos e temos, assim, um povo solidário, lutador, trabalhador. Então, o povo está muito sofrido, Nilda, muito sofrido com tudo que tem acontecido, com esses desmandos, com a corrupção. Então, eu acho que o Bolsonaro veio para mudar. Fazer a diferença. Exatamente, levantar essa bandeira para colocar o Brasil nos trilhos. E eu, e rezei muito por ele também pela cirurgia, né? E graças a Deus está correndo tudo bem. Graças a Deus. Bolsonaro pode receber autoridades no hospital a partir desta quarta-feira. A Cíntia Moreira fez a matéria para nós. O presidente Jair Bolsonaro poderá receber autoridades no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, a partir desta quarta-feira. A informação foi divulgada pelo porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. Poderá receber ministros, não que necessariamente venha recebê-los. Está confirmado, às 7 horas, o presidente reassume a presidência da República. A despeito de algumas das restrições, ele já se encontrará em condições. Naturalmente, nós tentaremos evitar que esses despachos se façam de uma maneira rotineira que possa vir a cansá-lo. Afinal, é um homem que superou uma cirurgia de 7 horas. Segundo o porta-voz, um dia após ser submetido à cirurgia para a reconstrução do trânsito intestinal, o presidente sentou-se em uma poltrona e fez fisioterapia respiratória, motora e teve um bom desempenho. Bolsonaro, segundo os médicos, se manteve estável nesta terça-feira, sem sangramentos e qualquer complicação. Além disso, segundo o boletim médico, o presidente permanece em jejum oral, recebendo analgésicos e hidratação. Reportagem Cíntia Moreira. Muito bem, então tá aí. Mateus? A gente quer mandar um abraço aqui para o Pedro Ribeiro, Maria Fernanda Mendes Vicente, Luiz Henrique Galhardo Guimarães, Yara Sempre Elegante. Obrigada. Luiz Henrique Galhardo Guimarães de novo, Yara Minha Ídola. Belezinha. A jornalista Ju Campos também está por aqui. A gente manda um beijo para você, Ju, com muito carinho. Ô Yara, vamos entender um pouquinho, quando a gente fala em cartório, são vários tipos de cartórios existentes, não é? Exato. Existem os cartórios que a gente chama, designado por lei, como cartórios do foro extrajudicial. São auxiliares da justiça, não deixa de ser um braço da justiça, né? Então, os cartórios extrajudiciais são os cartórios de notas, que aqui em Itajubá temos 2, o primeiro ofício e o segundo ofício, que é o cartório Sarmento, do qual eu sou a tabeliã. Temos também os cartórios do registro civil, que são, aqui em Itajubá tem o sede e o primeiro subdistrito. E temos também outros, como o registro de imóveis, que é um único, o registro de títulos e documentos e o cartório de protestos. Então, o seu cartório é o... Cartório de notas, segundo ofício de notas, cartório Sarmento. O que a gente deve entender, segundo ofício de notas? Tá, aí é apenas uma denominação, não é hierárquica. É só, como são 2 cartórios, tem o primeiro ofício e o segundo ofício, né? Ou primeiro tabelionato e segundo tabelionato, mas não tem subordinação entre um e outro, não. São todos os 2 cartórios de notas. Qual que é a atribuição de um cartório de notas? Isso, né? Por que eu devo procurar, em que momento eu devo procurar o seu cartório? Pois é. O leque das nossas atribuições é muito grande e a legislação vem trabalhando no sentido de aumentar ainda mais essas atribuições. Por quê? Foi constatado que, a partir do momento que foi delegado por lei algumas atribuições para os cartórios de notas,
desafogou a justiça. Então faz com que a justiça possa ser mais célere e a prestação jurisdicional mais eficiente por conta da redução do volume de processos que podem ser resolvidos plenamente em cartório de notas. Então, dentre as atribuições do cartório de notas, o que eu faço? O que o nosso cartório tabelião, né, cartório Sarmento, faz? Várias coisas, mas vamos começar assim, da mais simples, mas que também não é a menos importante. Nós temos reconhecimento de firmas. Isso. Né, quando a pessoa assina. O que é firma? É uma assinatura. A pessoa assina um determinado documento, aí ela leva esse documento ao cartório para que a firma, a assinatura, seja reconhecida como verdadeira, para que ela possa produzir efeitos junto a órgãos, junto às outras pessoas, né? Então é importante o reconhecimento de firma. Temos a autenticação de documentos. O que é isso? Quando a pessoa tira um xerox ou cópia de algum documento original, uma certidão de casamento, um RG, um CPF, um diploma, aí ela leva o original e a cópia, e nós, através de nossos prepostos, conferimos e damos, então, através da fé pública, que o tabelião tem fé pública, o que o tabelião fala é tido, até que se prove o contrário, é tido como verdadeiro. Então, pela fé pública do tabelião, nós conferimos a autenticidade àquela cópia. E aquela cópia passa a ter o valor de um original. Nossa, que sério. É sério, é seríssimo, né? Temos o que a gente faz também. As escrituras de compra e venda de imóveis. Eu compro um imóvel, eu tenho que ir ao cartório para lavrar uma escritura, onde o vendedor e os vendedores e o comprador, os compradores comparecem e fazem aquela escritura onde fala do imóvel, do preço. No seu cartório? No meu cartório. Antigamente não fazia, Yara? Fazia? Eu achava que fosse só naquele cartório. No registro. Não. Aí acontece o seguinte, a escritura é lavrada no meu cartório, né? Ou no primeiro ofício de notas, que também tem essa atribuição. E aí a escritura é um contrato, só que é um contrato público, é diferente do contrato particular. E ele, para ter publicidade e valer, vamos dizer, valer contra terceiros, aí tem que ser levado a registro no registro de imóveis. Entendeu? Então, a escritura é lavrada no meu cartório. O registro de imóveis não lavra a escritura, ele registra entendi. O que a gente lavrou. O instrumento público que foi lavrado, aí vai para o registro de imóveis para dar publicidade a terceiros. Tá? Mas o contrato, a escritura, é feita em cartório de notas. Ô Yara, outra coisa também, vai haver alguma mudança nessa área? Não. As mudanças que têm ocorrido é no sentido de alargar, como eu disse, o leque de atribuição, né? O cartório de notas hoje faz inventário, que antigamente só judicialmente, faz divórcios, que também antigamente era só judicialmente, hoje é feito em cartório, né? Fazemos também a uso capião, que antigamente também tinha que ser processo, né? Provar aquela coisa toda. Então, hoje o nosso cartório, né, os cartórios de notas fazem a ata de uso capião, que aí depois vai ser registrada no registro de imóveis. Então, as mudanças são sempre nesse sentido de aumentar a atividade notarial do tabelião, porque tem se comprovado da eficiência, da eficácia, no sentido de ajudar a desafogar o Poder Judiciário. E sempre é bom lembrar, sabe, Nilda, é importante a gente dizer isso, que às vezes as pessoas menos informadas acham que, vamos supor, Deus o livre, faltou alguém, faleceu alguém na família, a pessoa tem que fazer o inventário. Tem. Aí a pessoa acha que tem que procurar um advogado e fazer judicialmente. Não. A presença do advogado é indispensável. A pessoa tem que procurar, sim, um advogado. O cartório trabalha
juntamente com os advogados. Isso no caso de inventário, tá? Tá. Que eu tô falando. Escritura, não. Depois, Mas inventário, sim. mesmo com a pessoa em vida? Não, aí no caso que a pessoa faleceu, tem que fazer inventário. E aí precisa do advogado. Agora, o rito, ao invés de fazer no fórum, que é mais demorado, né, justamente pelo tanto de processo que tem, a tendência é fazer em cartório. Não sabia. Levando a documentação no cartório, juntamente com a presença do advogado, a gente solta um inventário pronto de um dia para o outro. Olha, não sabia, Yara. Quanta coisa estou aprendendo. Tá vendo? A gente sempre aprende, né, Nilda? Eu também Nossa. aprendo muito aqui com vocês todos. Vou mandar um abraço aqui para Giovana Trota, que entrou. A nossa garota do tempo já chegou, Yara, é a Renata Moraes. E eu a chamo carinhosamente de Mãe de Ná, porque ela fala o horário que vai chover. Olha! E ontem ela tomara que acertou, sejam viu? boas as notícias do tempo. Então, Nilda, a previsão do tempo de hoje é de 100% de chance de chuva às 17 horas. Quanto novamente. por cento? 100%. 100. Nossa, ontem choveu às 17 horas, hein? Choveu. Ela Vamos falou. tirar os guarda-chuvas Ainda das bem que eu tô bolsas. com a minha sombrinha aqui, ó. 17, 18 e 19 horas. Temperatura no momento é 32 graus aqui, né? No No estúdio. estúdio. Ó, Lá no- fora os deve 42, estar uns que é 40. terrível. À noite vai ter trovoadas. Ah, Ontem você não escutou os trovões? ontem, à tarde, né? É, ontem à tarde. Ai, que susto. Ah. Vai ter trovoadas. E à noite a temperatura ameniza. Ai, graças a Deus. bom, né, gente? Aham. Muito Uma quente. boa notícia. Ô, Renata, vai lá em notícia. Temos notícia lá de Brumadinho, os números atualizados. Atualizados são 84 mortes confirmadas, 51 corpos identificados e 276 desaparecidos. Ai, meu Deus. É, Tormenta, hein? triste, muito triste. Muita resignação para o povo lá de Brumadinho. Mateus, já fica esperto que daqui a pouquinho eu vou pedir para você tocar música para nós, tá bom? Ô, Renata, você entra depois para a gente falar sobre vaga, o Cine Entro, sim, encaminhou aqui para Claro. nós. Yara, chegou uma pergunta aqui, a Renata Wendel. É muito demorado para sair o divórcio? Não, exatamente isso. Aliás, peraí, deixa eu completar a pergunta dela. Sobre o divórcio, lá no cartório, ela tem que ir com o advogado? Tem sim. E se ela não tiver dinheiro? Aí pode recorrer à Defensoria Pública. Ah, sim. Tá? O Estado tem a prestação jurisdicional de oferecer o defensor dativo, né, o advogado, o defensor público para as pessoas que não podem pagar um advogado. Então, tem que ter o advogado, sim. Por isso que é importante, às vezes as pessoas, não, eu já falei com o meu advogado, vamos fazer judicialmente. Não há necessidade. A pessoa quer ter a presença do advogado e realmente precisa ter, só que, ao invés de fazer pelo rito judicial, entrar com a ação, ser distribuída, aí produção de prova, demora muito, né? Não por culpa dos nossos magistrados, dos nossos colegas escrivães, mas que tem muito processo de coisas que são atribuição exclusiva do judiciário, né? Então, podendo desafogar o judiciário, tirando isso que a gente chama de ação não contenciosa, vai para o cartório de notas, que sai rapidinho, respondendo a pergunta dela. Não pode ter menor de idade, tá? Aliás, até ter um entendimento que o divórcio até pode ser feito, mesmo que tenha menor Não, de mas idade. ela não é menor, não. Né? Não, eu digo se ela tiver filhos. Ela né? ela tem. Filhos menores? Tem filhos menores. Então, se tem filhos menores, a lei já pede que seja, já manda, né, que seja feita pelas vias judiciais, porque tem interesse de menor, exige a participação do Ministério Público. Porém, existe já entendimento que, se no divórcio não for tratar de assuntos referentes ao menor, como guarda,
bens, etc., pode ser feito no cartório, sim, sem problema nenhum. E a parte do menor depois é resolvida judicialmente. Ah, tá. Então ela vai lá, acompanhada de um advogado. Isso. Se ela não tiver, ela procura a Defensoria Pública. Defensoria Pública, que vai indicar um advogado para ela ir lá no cartório junto com A ela. própria Defensoria Pública já são os advogados, né? Já vão fazer. Aí são vários, né? Então aí algum deles vai acompanhá-la em cartório para assinar esse divórcio. Ô, Yara, mesmo amigavelmente, a gente não pode ir lá no cartório sentar, olha, vamos divorciar, tá aqui, assino, papapá? Aliás, para fazer em cartório tem que ser amigável, porque se tiver discussão, tem que ser no litigioso, tem que ser no fórum, mas mesmo amigável precisa da presença do advogado. É bom, né, Nilda, porque o advogado vai ver os interesses de um, de outro, então é sempre interessante. Porque nessa fase a gente está muito fragilizada, né? Você abre mão de coisas que não deveria abrir, até por direito, aí você fica com dó, com peninha e acaba abrindo mão. É uma situação E o advogado difícil. é pé no chão. E aí, Nilda, entra também o trabalho meu, né? Eu digo como tabeliã, muitas vezes a gente consegue até reverter um divórcio, sabe, Ai, Nilda? que bom. Porque as pessoas chegam lá com os ânimos exaltados, então eu gosto de conversar com as pessoas, sabe? Eu faço antes de formalizar esse divórcio, quem sabe, às vezes é uma crise que pode passar. E eu acho muito importante o papel do tabelião, esse papel humanitário, de ouvir as partes. Às vezes as pessoas querem falar, sabe? Então eu falo que às vezes lá é até meio um confessionário, sabe? Um psicólogo, vira ali. Um divã de analista. Divã de analista. Aqui, olha, a Cris está achando muito legal a entrevista. Ela está em São Paulo. E está aprendendo muita coisa aqui. A Renata Wendel está te agradecendo. A Carla Almeida está por aqui. Vera Silva. Regiane Renó está por aqui. Ah, tá. Ok. Então, nós vamos fazer aí um breve intervalinho, só para eu dar uma atualizada aqui. Ah, Yara, mas antes, espera aí, tem uma pergunta aqui. Não é pergunta, não. Marcelo Caldas, quem será ele? Está mandando um abraço para a nossa querida Yara. Há um outro depoimento aqui do João Carlos. No cartório a gente se sente acolhido. Somos muito bem atendidos e são pessoas que têm carinho pelo cliente. Parabéns, que continue sempre assim. Oh, muito obrigada. Um beijo gracinha. Grande aí para o Dr. Marcelo Caldas. E muito obrigada a esse cliente, é João, né? João Carlos. Ô, João Carlos, muito obrigada. Eu falo que é nosso dever tratar muito bem os nossos clientes. A gente investe em estrutura, em conforto, sempre tem um cafezinho lá, uma aguinha gelada para os nossos clientes, né? E também em tecnologia, a gente está refazendo o programa do cartório, comprando equipamentos novos para agilizar o serviço. Então, eu falo que é nossa obrigação acolher muito bem todos os nossos clientes e, às vezes, até pessoas que não necessariamente são nossos clientes. Às vezes, vão lá para pedir uma informação que é de outro cartório. Mas a gente presta, pelo menos eu peço isso para os meus colaboradores, prestar toda assistência, todo carinho, com competência e com agilidade. Muito bem. Então, daqui a pouquinho a gente está de volta. O telefone 3622-9606. Você pode também deixar sua mensagem aqui no Face da Futura FM. Tem o WhatsApp 991049088. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Voltamos a apresentar pela Futura FM o programa Nilda e Você, que tem o apoio cultural do Cicobi Sul de Minas, a nossa cooperativa de crédito, Clínica Sul Mineira.
Tomosul e Climed Serviços Hospitalares. E com muito prazer, hoje estou conversando com a doutora Yara Sarmento, advogada. Ela é tabeliã do cartório Sarmento. As pessoas estão aqui participando. A gente já agradece muito os internautas, as pessoas que estão em casa, que estão no carro. A Cris Silva está dando parabéns para você. Renato Viana, ótimos esclarecimentos, parabéns. Leonardo Cavalcante por aqui, Carol Paixão, Vera Silva, Ana Laila Cis. Linda essa doutora Yara, ótima pessoa, um exemplo de vida, adoro você. Beijos. Meu Deus. Lailinha. Salles, quem que é esse Salles aqui? Salles, boa tarde, Nilda, sou seu fã, você é ótima comunicadora. Obrigada, Salles, um beijo para você, com muito, muito carinho. Então, vamos aqui, tem mais perguntas? Ótimo. Gente, na realidade, quem ligou para Yara foi o Márcio Caldas, viu? Estou mandando um abraço para ela. O nosso, Amor. o nosso ouvinte quer saber, Yara, o inventário demora muito? Não, é outra coisa também muito interessante. Põe o bracinho aqui no meio, olha. Aí. Sim, ficou bom? Ficou bom. Aí. É interessante também esclarecer, Nilda, que o inventário, conforme eu estava dizendo, judicial, ele demora um pouquinho, porque aí é aquilo tudo que eu já expliquei. Mas o inventário feito no cartório, entrando com a documentação completa, num dia, eu consigo entregar esse inventário pronto no dia seguinte, Nilda. É? Em um dia a gente faz um inventário, a gente faz a escritura, sabe? Dando tudo pronto, a nossa equipe, graças a Deus, uma equipe muito boa. Então, o nosso programa também é muito interessante, roda muito rápido. Então, estando a documentação completa... O que é a documentação completa? É o pagamento do ITCMD, que é o imposto devido ao Estado, no caso do inventário, é devido ao Estado de Minas, ou no Estado da localização do imóvel, né? Então, esse imposto é o ITCMD, que é devido pelo fato da pessoa ter falecido, vai transmitir os bens para os herdeiros. Tem que pagar, Deus. Tem que pagar. É caro, Yara? Depende, aqui em Minas, depende do valor do imóvel. Pode até ter isenção. Se for um imóvel de pequena monta, é isento. O que é pequena monta? É valor baixo. Tipo? Aí tem que dar eu não sei, porque quem tem essa informação é a Secretaria da Fazenda. Tá. Mas um imóvel de um valor mais baixo, eles analisam. Tipo 100 mil? Eu acho que menos um pouco. Aí tem isenção, não precisa pagar o imposto. Tá? Então, essa parte tributária é a Receita Estadual que estabelece, não somos nós. Tá. Então, por isso que eu não sei te informar. Mas pode ter desde a isenção até 2%, 4%, dependendo de cada situação. E aí, para fazer o inventário, lá no seu cartório, tem que levar o advogado também? Tem, mas aí, Nilda, não há necessidade de levar o advogado na hora, não. A não ser que o advogado queira, né? É sempre muito bem-vindo. Mas a gente prepara toda a documentação e o advogado acompanha, entendeu? Pode acompanhar tanto pessoalmente quanto através de e-mail, de WhatsApp, a gente vai mandando, o advogado vai conferindo, no final tem que comparecer e assinar, juntamente com as partes. Muito bem. Agora, quando é litigioso, porque tem esse termo que a gente usa? Existe o seguinte, tudo que é feito de forma amigável pode ser feito em cartório, quando as partes estão acordes. Quando tem litígio, quando tem alguma demanda, quando as partes não estão entrando num acordo, aí, infelizmente, não pode ser feito comigo. Tem que ser feito através de advogado e no foro judicial. Porque daí o juiz entra, o promotor entra para tentar fazer a composição, né? Yara, então, pelo que eu estou entendendo aqui, o melhor é a pessoa em vida fazer o seu testamento?
Aí é uma outra coisa, né? A pessoa pode, muito boa essa pergunta, muito oportuna. Quando a pessoa faz um testamento, o que é o testamento? Em vida, a pessoa me procura, só o tabelião pode fazer o testamento. Né? Os meus funcionários não podem, sou eu. É um ato personalíssimo, né? É uma atribuição do tabelião, no caso da tabeliã. Então, a pessoa vai, me procura para dizer o que ela quer deixar para quem. O testamento tem várias possibilidades. Inclusive, quando tem filho menor, a pessoa pode, através de testamento, nomear um tutor para aquele filho. Sabe? Então, pode, não só imóveis. Mas aí me procura, a gente faz um testamento. Aí o testamento, o que acontece? É uma disposição de última vontade que será aplicado quando a pessoa falecer. Mas aí, inventário vai ter que fazer. Entendeu? Gente. Para que serve, então, o testamento, já que tem que fazer o inventário? Para dividir os bens. Vamos supor, eu quero que essa casa fique para fulano, aquele apartamento fique para ciclano, aí vai lá e determina. Ou ainda, se eu quero beneficiar mais um filho do que o outro, porque o que acontece? Às vezes um filho toma conta do pai ou da mãe, né? Os outros não, infelizmente é uma realidade. Os outros vão embora, não estão nem aí, tem aquele filho que fica. Então os pais querem beneficiar esse filho. Então vai em cartório para beneficiar. Pode deserdar os outros? Até pode, mas apenas em alguns casos. Simplesmente porque o outro mora longe, não vem? Não. Por ofensa grave, por atentar contra a vida da pessoa, aí tem os casos previstos em lei. Mas, mesmo que a pessoa não faça nada disso, e os pais querem beneficiar um filho ou outro, ele pode. Ele pode. Pode, de que forma? Deixando 50% do que ele tem, ele pode deixar para quem ele quiser. Até para estranho. Sabe? É dele, né? É dele, pode deixar até para estranho, mas 50% é chamada legítima, é dos filhos de direito. Aí não tem como mexer. Mas aí ele pode deixar, vamos supor que a pessoa tenha 5 filhos, deixa 1/10 para cada um, e para aquele filho que ele quer beneficiar, ele deixa 5/10, deixa metade, entendeu? Então deixa mais para aquele, dentro do que a lei chama de parte disponível. Deu mais ou menos para entender? Deu. Eu estou pensando aqui também, Yara, que vira e mexe, a gente está lendo, esses homens, quando atingem determinada idade, ou 80 anos, com muito dinheiro, eles querem casar com mocinha. Infelizmente, é verdade, gente. Aí eles juram que a mocinha é apaixonada nele, né? Casou por amor, Casou. claro. Aí entra esse rolo todo. A mocinha fala para ele, não, já passa uma parte no meu nome. Essa parte, então, ele vai ter que procurar um cartório e depois fazer o registro. Aí é bem complexa a questão. Primeiro que, no caso dos 80 anos, a lei já prevê que ele é obrigado a casar com separação de bens. A pessoa é obrigada a casar com separação de bens, por força de lei, por conta da idade. Mas aí a gente esbarra numa outra questão, que é muito complexa. Uma hora eu quero voltar aqui para a gente conversar sobre isso. O que acontece? Casando com a separação de bens, o cônjuge sobrevivente é herdeiro. Então, se esse senhor de 80 anos vier a faltar, né, falecer, a mocinha vai entrar na herança, juntamente com os filhos. Tem uma porcentagem lá, assim, bem complexa. Mas ela herda, entendeu? Quando é casado com separação de bens. Que, aliás, é uma coisa que eu acho que a lei tinha que mudar, sabe, Nilda? Eu acho. Porque, às vezes, a pessoa tem um patrimônio e quer ter uma relação de amor, né, casamento e tudo, mas não quer envolver patrimônio. Então, para que tem que... Ela é capaz, como você falou, o patrimônio é dela. Ela deveria, eu acho, entendimento meu, que ela poderia ter o domínio dessa situação. Não precisa a lei, o Estado intervir e falar, não, metade dos filhos, metade, enfim. Então, eu acho que a pessoa podia ter mais
controle sobre o patrimônio, sabe? Eu acho que a tendência do direito é caminhar para isso, mas, por enquanto, tem essa questão de regime de bens, tem a questão dos herdeiros necessários, né? Então, tem toda uma questão que a gente tem que obedecer o que prevê a lei. Muito bem. Agora, Yara, vamos falar um pouquinho da comunicação de vendas de veículo. Como é que é isso, Yara? Nilda, esse é um assunto importantíssimo e gravíssimo. As pessoas não têm noção das consequências de vender um carro, um automóvel, um veículo e não fazer a transferência. Verdade. Tá? Sou testemunha disso. Então, o que acontece? A pessoa vende, o José vende o carro para Maria, né? A Maria foi lá, pagou, beleza, tudo certinho. O que a pessoa tem que fazer para formalizar isso? Tem que ir no cartório, os dois, tá? Porque o reconhecimento é presencial, tem que ser por autenticidade, não basta só mandar o documento para reconhecer, entendeu? Uhum. A pessoa tem que estar presente. E reconhece a firma, tanto de quem vende quanto de quem compra. Beleza, tal, a pessoa reconheceu, sai com aquele documento achando que está tudo ok. E não está. Nossa. Porque se o comprador não for no Detran e transferir o carro para si, no Detran o carro ainda está no nome do vendedor. Aí você fala, mas e aí, o que pode acontecer? Pode acontecer que esse novo comprador, esse novo proprietário, sai dali e bate o carro, atropela alguém, entendeu? Mata alguém num acidente de trânsito. Quem vai responder por isso? O antigo dono. Porque no Detran, Consta o carro ele. está no nome dele. Meu Deus. Então, ele que vai ter que responder o processo até por homicídio do outro lá que bateu o carro, que atropelou alguém. Outra coisa, às vezes a pessoa nem é habilitada, né? Aí acontece uma blitz, a pessoa, cadê sua carteira? Não tem habilitação. De quem que é o carro? O carro pega o documento lá, o carro é do João. O João vai responder. Porque emprestou, entre aspas, um carro para uma pessoa não habilitada. Então, é muito sério. E as pessoas, às vezes, não têm consciência disso. Então, o que a gente... Inclusive, hoje, lá, se você for no meu cartório, tem um totem que nós colocamos explicativo sobre isso. O que acontece hoje em dia? A pessoa vai no cartório para reconhecer a firma de uma transferência de veículo, o vendedor, o comprador vão lá, comparecem, reconhecem a firma. E nós, do cartório, fazemos imediatamente a comunicação de venda para o Detran. Entendeu? Então, uma coisa que poderia ficar com a pessoa, às vezes a pessoa até não é por maldade, esquece, não tem tempo, acha que está tudo ok. Então, nós do cartório fazemos essa comunicação de venda. Então, é importantíssimo. Aí eu coloquei lá os totens, os folhetinhos explicativos, para que quando a pessoa vendeu um carro, vendeu um veículo, vai no cartório, comprador, vendedor, assinam, reconhecem firma e peçam para que a gente, porque é um serviço que a gente faz, que tem que ser solicitado. Então, pede para que a gente faça a comunicação que a gente faz. Yara, mas e quando a cidade é pequena, não tem um cartório, ou toda cidade, por menor que seja, tem que ter um cartório? Então, o que acontece? As cidades têm um cartório. Toda cidade? Todas têm. Agora, o que acontece é que quando, assim, roça, distritos, né? Aí tem o cartório do registro civil, que o registro civil não é o cartório de notas, mas às vezes ele tem uma atribuição de notas, que, aliás, é um assunto importante também para falar sobre isso, entendeu, Nilda? Porque às vezes as pessoas confundem. Por exemplo, aqui em Itajubá são 2 cartórios de notas, né? Mas a comarca de Itajubá
abrange outros cartórios. Quando a gente fala em comarca, a gente fala em quantas cidades? A comarca, são várias aqui em Itajubá, né? Delfim Moreira. Só as cidades da MASP. Então, assim, não sei exatamente quais são as da MASP, mas é mais ou menos essas, as nossas cidades Maria da vizinhas, Fé. né? Não, Maria da Fé é Cristina. São Piranguinho. algumas, né? Piranguinho também não pertence a Itajubá. Piranguçu. Piranguçu, sim. Né? E então, aí o que acontece? Existem cartórios de registro civil para fazer nascimento, óbito, e tem algumas funções de tabelião de notas. O que às vezes acontece, que é muito grave, é que as pessoas às vezes acham, e sai um boato, que lavrar escritura nas cidades vizinhas, nos distritos, sai mais barato que lavrar em Itajubá. Isso não é verdade, porque o preço é tabelado em todo o estado de Minas. O preço é um só, é a Organização Judiciária Mineira. Então, tanto faz se eu lavrar uma escritura em Itajubá, em Pouso Alegre, em Belo Horizonte, o valor é o mesmo. É tabelado, gente. Não existe isso. E até é proibido dar desconto. Sabe? É proibido, por lei, dar desconto. É proibido fazer propaganda. É uma série de coisas. E aí, o que acontece? O tabelião, a escolha do tabelião é livre. A pessoa pode escolher qual cartório que ela quer lavrar. Só que ela tem que ir no cartório. Ir lá e lavrar lá. O que não pode, Nilda, e isso é sério, isso é importantíssimo, que todos os ouvintes se deem conta disso, esse esclarecimento é importante. O que acontece? É proibido que os tabeliães dos distritos, dos registros civil com atribuição de notas e mesmo os tabeliães de notas de outras cidades venham para Itajubá ou venham para outras cidades para pegar as assinaturas de uma escritura. Eles não podem fazer isso. A pessoa pode ir lá, mas ele sair de lá, vir com um livrinho debaixo do braço e pegar a assinatura de uma escritura aqui em Itajubá é seríssimo. Inclusive, eu até peço licença para ler. É um artigo até curto, mas muito importante, que foi publicado na Revista dos Tribunais, volume 31, página 189. A competência do tabelião de notas para lavrar os atos e contratos que lhe são solicitados pelas partes está restrita aos limites da comarca para a qual ele foi nomeado. Porque quando a gente é nomeada, nós temos um limite territorial que você pode atuar, você não pode ir além desses limites. Entendi. Essa competência territorial vem fixada na Lei de Organização Judiciária, que desde os primórdios da República, em 1892, até a legislação atual, que é a Lei de 1959, para efeito de administração da justiça, divide o Estado em comarcas, municípios e distritos. Quanto ao oficial do registro civil, que é isso que eu te falei dos distritos, não tem tabelião, mas tem oficial do registro civil, que por força de lei pode exercer a função notarial, exercer a função de tabelião em determinados casos, não são todos. A sua competência é limitada ao distrito que pertence e também à restrição estabelecida no artigo 3º do Decreto Estadual 5.204 de 1931. Assim, uma vez que o tabelião declara na escritura que as partes compareceram em seu cartório, porque a gente declara, que compareceu perante mim, tabelião, em meu cartório, a rua tal, compareceram fulano de tal, vendedor, etc. A gente declara isso na escritura, que as partes compareceram no meu cartório. Então, como é que, se eu declaro que as partes compareceram no meu cartório, se as partes não foram lá e eu que fui atrás das partes, entendeu? Entendi. Então, assim, uma vez que o tabelião declare na escritura que as partes compareceram em seu cartório, não pode colher assinaturas fora dele. As diligências, que é o fato do livro sair do cartório, que às vezes até pode, por exemplo,
Às vezes acontece, a pessoa está no hospital e eu vou lá no hospital com o meu livro, mas eu estou dentro do meu território, entendeu? Entendi. Então, as diligências devem constar expressamente da escritura e restringir-se aos limites da comarca ou distrito a que pertence o serventuário. Então, quando eu saio para ir lá no hospital pegar uma assinatura de um doente, eu tenho que constar na escritura. Em vez de ir em meu cartório, eu falo no hospital tal, onde eu, tabeliã, chamado vim, tá? E então tem que constar isso, tá? Assim, o tabelião tem que declarar. As diligências devem constar expressamente da escritura e restringir-se aos limites da comarca ou distrito a que pertença o serventuário. Agora, importantíssimo, preste atenção nisso, gente. A prática de atos em contrário constituirá falsidade ideológica, Nilda. Seríssimo. E as escrituras lavradas fora da área territorial da competência do tabelião são nulas de pleno direito e, portanto, irratificáveis. Isso é uma matéria que foi publicada na Revista dos Tribunais. Muito bem. Então, é muito sério, a pessoa tem que... Se aqui em Itajubá, né, tem os 2 cartórios de notas, é aqui que tem que ser lavrada. A não ser que a pessoa queira dar um passeio nas vizinhanças e ir lá, mas então vai lá e assina lá. Muito bem. Olha que a Sônia Lara está por aqui mandando um abraço. Rosana Cunha Silva, Cleia Ribeiro Freitas, Lúcia Duarte, Neide Monte, Edna Renó, Tereza Carolina Pinelli, está dizendo que eu sou linda, viu? Ai, lindinha. E competente. Agora eu vou voltar aqui, porque tem mais uma pergunta a respeito do carro. Ah, tá. Vamos lá. A nossa ouvinte está perguntando, e quando o carro sai da concessionária? Quando ele sai, a gente imagina que já esteja tudo pronto. Quando sai da concessionária, sai através de uma nota fiscal, né? Sai da concessionária, no caso de carro zero, será que ela está dizendo? Bom, se for carro zero, a concessionária emite a nota fiscal e tem o prazo imediato. É quase que sair da concessionária, procurar um despachante, emplacar e fazer a transferência. A Cris, ela está falando assim, quando é comprada em concessionária financiada pelo banco. Tá, aí são os 2 casos, né? Isso. No caso de que é um carro 0 quilômetro, a concessionária emite nota fiscal e imediatamente tem que procurar um despachante, o Detran, fazer a transferência, mesmo estando financiado. Por quê? Vai constar no documento que aquele veículo está alienado ao banco tal, mas tem uma documentação. Tá? Já passa para o nome da pessoa, do comprador, no caso, com a alienação fiduciária. Mas também tem o caso de comprar o carro usado, né, dentro de uma concessionária. Isso. Aí a mesma coisa. O dono do carro, se tiver em nome da concessionária, a concessionária transfere. Geralmente não está no nome da concessionária, está em nome do antigo proprietário. Tem que ir no cartório, reconhecer firma do vendedor, do comprador e fazer a comunicação de venda. Gente, que loucura! Olha quanta coisa nós estamos aprendendo hoje, graças a Deus. Tem um abraço aqui para você, Ana Laila. Isso mesmo, que linda! Beijo, Lailita. Quem que é ela? Minha colaboradora. Ah, é? É uma belezinha. Estão né? lá no cartório assistindo? O pessoal do cartório tá, mas ela é lá da minha casa. Ah, lá de sua casa. E o pessoal do cartório também. A Ana Carolina aí que mandou, Paixão. Todo mundo de bom. olho no programa da Nilda. Nilda e você. Boa. Nilda e todos nós. Oh, meu Deus, eu perdi o negócio aqui, Renata. Como é que eu falo? Um comunicado lá do bairro Nossa Senhora, bairro Santa Rosa, não é de Nossa Senhora, não. Onde que eu vou achar aqui? Ele mandou para nós aqui o convite. Por onde que ele mandou, Nilda? Aqui, acho que foi mensaginha mesmo.
Então vamos aqui. Só um minutinho, Claro, gente. vamos procurar. Ô, Yara, quem quiser conversar com você ou tirar mais dúvidas... Então, eu até vou deixar aqui o cartório tem um celular que também é o WhatsApp, tá? Então, podem mandar mensagem e ligar neste número, que é Vamos o lá. 9215 9215 2310. 2310. É. 9215 2310. Ok. É WhatsApp e também celular. Então, qualquer dúvida, só ligar, mandar mensagem e que a gente responde com o maior prazer. 24 horas no ar, viu, Neuda? Opa! Podem mandar mensagem à noite, de madrugada, que a gente sempre está respondendo. O Adilson Luiz Gonzaga, ele é o presidente lá da associação, lá do bairro Santa Rosa, está convidando os moradores. Quem cuida da mente, cuida da vida. E como, né, Yara? Com Cabecinha certeza. ruim, tem jeito não. É a influência da mente, tanto em doenças psicossomáticas, né, no corpo, no espírito, na alma, na sociedade, em quem está do lado da gente, é impressionante. A gente tem que cuidar da mente. Então, o presidente da Associação dos Amigos do bairro Santa Rosa estará realizando uma palestra abordando a saúde mental hoje, Ai, que bacana. no bairro Santa Rosa. Onde? Então, vai ser lá no salão da associação. E o horário? Aqui, muito bem, Yara. Às 19h15. Oba! Vamos lá, gente, prestigiar. A E Renata. aprender, né? É mesmo, e aprender, que sempre a gente está aprendendo alguma coisa. Vamos lá, Renata. Quem quiser trabalhar, como é que faz, Renata? Vagas de emprego no Cine Itajubá, vamos lá. Vamos lá. Temos vagas de auxiliar de limpeza, Nossa, deu chute aqui. auxiliar técnico de refrigeração, cobrador de ônibus. Nossa, e agora, gente? Estragou aqui, Yara. Ai, meu Deus, chama o técnico. Chama o técnico. Chama o aqui. Matheus, o super Matheus, que entende de tudo. Olha, Não, Renata, Matheus. que coisa, hein? Deu chute aqui mesmo. Cadê? Aqui, gente, só um minutinho só. É rapidinho, que às vezes a internet não vai na velocidade que a gente quer, infelizmente. Vamos lá. Então, vão tudo de novo. Auxiliar de limpeza, auxiliar técnico de refrigeração, cobrador de ônibus, encanador, eletricista diesel, engenheiro mecânico, motorista de ônibus urbano, técnico em panificação, técnico em segurança do trabalho e vendedor pracista. Quem se interessar, Procurar o Cine Itajubá na rua Coronel Francisco Braz, número 42, no centro de Itajubá. Nilda. muito bem. Temos aí o jornal Itajubá Notícias, Temos, Nilda, vamos lá. do As Rodrigo manchetes. Marques. Prefeito diz que as aulas nas escolas municipais podem ser paralisadas se as verbas do Fundeb não forem repassadas. Para o pessoal que está se perguntando, as aulas vão começar no dia 4 de fevereiro, tá, gente? Não vai começar mais depois do carnaval. Vai ser no dia 4 de fevereiro, porque tava um burburinho de que poderia começar depois do carnaval. Mas tem esse porém. Se não receber a verba do Fundeb, paralisa. E algumas cidades já estão paralisadas. Sim. MPMG apura denúncia de improbabilidade administrativa contra ex-secretário de Saúde Deixa eu ver. Como é que é? Ministério Público? de Minas Gerais. É, o que tem? Ministério Público. Apura, denúncia De improbidade administrativa contra o ex-secretário de Saúde, Ricardo Zambrano. Isso. Em 2 anos, caso de violência contra a mulher aumenta 50% em Itajubá. Doutora Karina vai vir aqui conversar comigo. Tá doido, senhor? Horror, né, gente? Prefeitura Municipal tenta aprovar novo plano diretor na Câmara de Vereadores. Tecnologia de startup da Incite será utilizada em bicicletas da Guarda Municipal de Itajubá. Olha, Guarda Municipal de Itajubá pode ser acionada para prestar apoio em Brumadinho.
Olha. Batalhão já foi, amanhã a gente vai dar essa informação, viu, E gente? também a entrevista da página 7 é o nosso querido Fernando Bissacô. Fernando Bissacô, gracinha de ser humano. Ô, gente, tem uma empresa aqui de Itajubá que desenvolve sistema de monitoramento de barragem. Eu já entrei em contato com o empresário, o Daniel, que é proprietário da Solver. Ele vai vir aqui explicar para nós. Porque nós temos barragem aqui próxima. Recorda que o Ricardo, secretário do Meio Ambiente, contou para nós. Então, eles têm a solução. Então, a gente vai ficar sabendo isso tudo amanhã. E aí a gente vai voltar, vai marcar para você voltar, porque você viu que não deu tempo. Esse aqui eu quero esmiuçar. Eu falar de união estável, eu quero esmiuçar, porque tem muita dúvida sobre isso. Não quero resumir em 2 frases. Tá certo. Você vai vir falar aqui, porque tem muita coisa que eu quero perguntar. Esse negócio, quando a pessoa tem filho, fora do casamento, acho que para manter escondido, se é que no tempo de hoje consegue esconder alguma coisa, vai registrar em outra cidade. Então, eu quero falar sobre isso. Nós já vamos sair daqui, já vamos agendar a sua próxima entrevista. Tá bom, Nilda. É sobre a união estável, só quero... isso aí nós vamos conversar em uma outra oportunidade, mas eu queria só... Desculpa. Dar um aviso à população, porque às vezes as pessoas estão um pouquinho mal informadas com relação... Desculpa, deixa eu tomar É o uma aguinha. ar-condicionado. É o ar-condicionado, seca mesmo. Pronto, tô firme de novo. Bom, então, o que acontece? Às vezes o casal tem uma união estável, a pessoa, geralmente a mulher, claro, no caso aqui de Itajubá, quer ir visitar o companheiro no presídio, né? E para que isso aconteça, tem que ter o casamento, ela tem que ser casada com o presidiário ou tem que ter a união estável, tá? E nós fazemos essa escritura de união estável, e aí surgiu veio gente lá no cartório, mas o diretor não está aceitando. O diretor está aceitando sim, tá? Às vezes a pessoa não consegue cadastrar para entrar, para fazer a visita, por outros motivos. Menos por esse. Menos por esse. Então, importantíssimo, o diretor do presídio de Itajubá aceita a união estável lavrada sim, em cartório, né? Eu faço muito isso, a escritura de união estável, para que a mulher possa habilitar e visitar o seu companheiro que está preso lá. Então, fica esse aviso que o cartório Cimento faz, sim, a união estável, com fins desse, inclusive esse, né, de visitar o companheiro no presídio. E o diretor, Dr. Rodney, aliás, meu querido amigo, aí vai meu abraço, viu, Dr. Rodney? Pelo brilhante trabalho aí que o senhor faz, né, em prol da segurança pública. E o Dr. Rodney está aceitando, sim, o instrumento público de união estável lavrado em cartório. Talvez não consiga cadastrar por outro motivo, mas não por esse. Ok, Yara, mais uma vez, muito obrigada. Adorei de montão ter você aqui comigo. O tempo passou rapidinho, muito, né? Nilda? É o que eu falo, que parece um sofá na sala da gente, né? Nilda, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui novamente. Sua companhia é sempre uma alegria, obrigada, né? Querida, essa pessoa obrigada. Cheia de luz que você é, Nilda. Nossa, coisa boa. Você transmite luz, paz, alegria, amor, amizade. Nossa, é uma pessoa assim que mora no coração, não só meu, mas de todos. Eita, que te conhecem, né? Obrigada, Yara. Valeu de montão. Vamos dar tchau, Yara? Tchau, gente. Então, prazer estar aqui com vocês. Até a volta. Assim, Yara. Tchau, tchau. Até a volta. Gente, beijão. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Laila, Deus quiser. beijão pra você. Você pediu pra mandar beijo? Tô mandando, viu? Ô, Beijo. Laila. Outra pra você, viu, Laila? Tchau, tchau, gente.